Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Alan Fritz falando. Nós vamos dar início à transmissão aproximadamente umas 10h05, que eu estou vendo que tem bastante gente que está conectando aqui no webcast. Então eu peço só que vocês aguardem aí mais uns 4 minutos, que às 10h05 a gente já inicia. Então quem quiser pegar uma água, pegar algum café para deixar aí do lado na mesa para poder ir assistindo o webcast durante esse período que a gente está aguardando o pessoal ir se conectando. Aproveitem agora e às 10h05 a gente inicia. Pessoal, novamente, bom dia a todos. Aqui é o Alan Fritz falando. Nesse webcast de hoje eu estou junto com a Roberta Eusébio. Ela é responsável aqui pela parte de desenvolvimento de oportunidades e, ao mesmo tempo, também é responsável por organização desse webcast. E como vocês já sabem, a ideia é hoje a gente falar um pouco de como que vocês vão conseguir se proteger de fato e avaliar principalmente se a empresa de vocês hoje está protegida ou até mesmo tem alguma estratégia para
proteger-se contra um ataque de ransomware. E até aproveitando, deixa a Roberta falar um pouquinho aqui com vocês. Roberta, tá me ouvindo? Sim, bom dia a todos. Como o Alan falou, né, eu sou a Roberta Eusébio, SDR da Serve para Latam, e eu estou aqui hoje com ele para poder fazer essa apresentação para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem enviar as perguntas através do chat, que nós iremos responder para vocês ou durante ou no final da apresentação, ok? Pode mudar de slide, Alan. Então, a ArcServe existe faz bastante tempo. Nós somos um fabricante de soluções de proteção de dados mais experientes do mundo. E durante todo esse tempo, nós estamos ajudando as empresas a protegerem os seus valiosos ativos digitais. Nós alcançamos a nossa ampla base de clientes por meio dos nossos parceiros, que ao redor do mundo são mais de 7.500, incluindo os principais distribuidores, revendedores, provedores de serviços e OEMs. Nós trabalhamos com a maioria das principais empresas de tecnologia para garantir que as novas plataformas, aplicativos e conceitos sejam compatíveis e protegidos contra a perda de dados. Próximo slide, Alan, por favor. E como vocês já devem ter ouvido, né, no ano passado a ArcServe ela se uniu à Histórias de Craft. Essa fusão da ArcServe com a Histórias de Craft criou uma das maiores empresas de continuidade de negócios do mundo, oferecendo aos nossos clientes o mais amplo portfólio de soluções de proteção e gerenciamento de dados disponíveis com um único fornecedor. O nosso foco principal é fornecer continuidade de negócios para empresas pequenas, médias e grandes em todo o mundo. Nós temos aqui duas empresas com uma longa história. As duas organizações têm uma forte presença no mercado em todo o mundo e ambas com um conjunto de soluções robustas e próprias. Com essa fusão, hoje os nossos clientes eles têm um caminho mais fácil para completar a continuidade de negócios com soluções on-premises e na nuvem, contra a perda de dados e ransomware com cibersegurança integrada. Os nossos clientes eles podem até gerenciar o crescimento explosivo de dados com soluções de armazenamento scale-out protegidas por snapshots imutáveis. Então, agora, eu deixo vocês com o Alan, que é o nosso consultor pré-vendas, né, que dará continuidade à nossa apresentação de hoje. Perfeito, muito obrigado, Roberta. Então, eu vou dar continuidade aqui na apresentação. Deixa eu aproveitar também e colocar para compartilhar a câmera, para vocês verem também que a gente é de verdade. Então, seguindo aqui na apresentação, queria falar um pouco com vocês relacionado à parte de proteção de dados, ok? Porque hoje a principal ameaça que a gente enfrenta no mercado, de fato, é o ransomware. E o ransomware, ele, devido à questão de custo-benefício do ataque que você executa com o ransomware, você utiliza muito isso, e principalmente quando a gente fala de grupos hackers, cada vez mais isso daí vem sendo difundido. Então, quando a gente entra nessa parte de proteção, o que nós temos que nos atentar? Como fazer a proteção dos dados? Então, o que acontece? Os dados hoje, eles são um dos principais ativos que a gente tem, porque ele significa muito. Às vezes, para uma empresa, significa tudo. E os dados em si, cada vez mais são criados. Então, empresas hoje que tinham uma infraestrutura X e hoje tem uma infraestrutura muito maior do que alguns anos atrás, é exatamente não só por conta das aplicações que cada vez mais aumentam a sua complexidade, exigindo mais espaço para poder trabalhar e manipular essa informação. Mas também toda a forma como a gente trabalha a tecnologia mudou completamente. Há anos atrás, a internet era uma coisa muito escassa, poucas pessoas tinham acesso, principalmente ali no começo dos anos 90, e hoje em dia já está praticamente popularizada. Você consegue acessar a internet através até mesmo do seu smartphone, você consegue trabalhar com IoT, e cada vez mais esses novos equipamentos que são criados vão gerando mais e mais dados. Então, muitas empresas cada vez mais se preocupam com isso. A gente fez um levantamento com base aqui em alguns estudos que vão desde a Forbes, da PCMec, etc., para fazer esse levantamento da quantidade de dados, falando de maneira global, que tende a ter um crescimento. Então, até 2025 tem uma estimativa de você chegar em aí um volume aproximado de 180 zettabytes,
o que é muita coisa. Antigamente você falava 1 petabyte, já era um absurdo. Agora zettabytes está se tornando cada vez mais uma realidade. Além disso, a maioria das empresas estão se preocupando muito com relação a essa parte de proteção de dados, não só para manter esse dado armazenado, mas também pensando no processo de recuperação. Os hackers, eles focam principalmente nessa parte de sequestro dos dados, e aí o sequestro dos dados pode acontecer via ransomware, mas também um ataque que explora alguma vulnerabilidade e dessa maneira conseguir roubar muito dinheiro ou principalmente extorquir dinheiro das empresas através do pagamento de resgate. Então, dentro desse estudo também foi levantado um custo de prejuízo que as empresas tiveram nesse ano de 2021, que chegou em torno aí de 20 bilhões de dólares. E a estimativa é que até 2031 chegue a um total aí de 265 bilhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro. E os principais alvos dos hackers são áreas de educação, governo e principalmente saúde. Se a gente for pensar, governo hoje tem praticamente todas essas informações. Educação tem toda a nossa trajetória acadêmica registrada. E da parte de saúde, dados muitas vezes sigilosos. Imagine você ter uma determinada informação de estado de saúde de um presidente, né, de um chefe de estado. Isso aí pode significar muita coisa. Então, cada vez mais, esses alvos são os preferidos dos hackers. Então, se vocês são de alguma dessas verticais de educação, governo, ou até mesmo saúde, vocês têm que se preocupar em dobro se comparado, por exemplo, a outras vertentes de negócio, né? E seguindo até nessa parte de entendimento do tipo de ataque que estão sendo cada vez mais criados, queria compartilhar com vocês esse relatório que a Sophos criou para que vocês consigam, a partir desse relatório, conseguir identificar quais são as tendências de principais ataques que vão ser explorados nesse ano de 2022, ok? E por que eu falo essa parte de ataques? Porque, de fato, a gente tem que se preocupar. E você saber quais são as tendências, você consegue ficar alguns passos à frente dos hackers exatamente para poder proteger o seu ambiente. Até aproveitando, eu vou colocar aqui no chat para vocês o link desse relatório para que vocês possam acessar e baixar e depois, com muita calma, fazer uma análise desse conteúdo, exatamente para identificando as tendências que os hackers hoje estão utilizando para poder fazer o ataque, vocês consigam fazer uma tomada de ação que consiga remediar algumas dessas vulnerabilidades aí ou ataques que vocês possam sofrer por os grupos hackers com base no relatório. Um outro detalhe é pequenas coisas, mas isso daqui faz toda a diferença. Então, no dia 5 de maio, a gente teve aquele Dia Mundial da Segurança de Senha, e até aproveitando essa parte de segurança de senha, existe esse site, não sei se todos conhecem, que ele chama Have I Been Pwned? O que significa esse site? Ele basicamente é um consolidado de várias bases de dados que foram vazadas na internet. Então, você colocando aqui informações como e-mail ou número de telefone, você consegue fazer uma busca e, por exemplo, identificar se o seu usuário teve algum vazamento em vários sites aí pela internet afora, porque aplicações SaaS hoje são utilizadas praticamente no nosso dia a dia. Você utiliza um LinkedIn, você utiliza um Facebook, você utiliza um Instagram, utiliza o YouTube, Gmail, Outlook, tudo isso daí são serviços SaaS. Então, se alguma base de dados vaza, muito provavelmente o hacker vai conseguir ter o acesso. E, para surpresa de 0 pessoas, quando os hackers vão fazer uma análise de vulnerabilidade dentro do ambiente, uma das primeiras coisas que eles fazem é pegar uma base de dados onde já tem essa informação vazada e utilizar não só o e-mail, mas a credencial de acesso completa para poder fazer o acesso dentro daquela plataforma. E a maioria das vezes isso daí dá certo, ou seja, com uma pequena ação o hacker consegue invadir seu ambiente, porque a maioria dos usuários geralmente utiliza sempre a mesma senha ou às vezes muda 1 ou 2 caracteres. Então, por uma análise simples de vulnerabilidade e até mesmo, vou colocar assim, engenharia social, um hacker consegue fazer um estrago muito grande dentro desse tipo de sistema. Ainda mais se você for pensar na empresa de vocês, geralmente você tem ali um padrão de e-mail, que nem o meu caso. Aqui na ArcServer, meu e-mail é alan.fritz@arcserver.com. Então, ou seja, meu primeiro nome, ponto, sobrenome. Será que, por exemplo,
de qualquer outro colaborador da ArcServer funciona desse jeito? Será que da empresa de vocês também funciona mais ou menos dessa mesma lógica? E isso aí são coisas pequenas e simples, mas para um hacker faz toda a diferença, principalmente para ele poder fazer um ataque baseado nessa credencial para conseguir pegar ali vários tipos de senha que foram utilizadas no passado, mais essa credencial da empresa de vocês para poder fazer uma invasão dentro do ambiente. Então, só colocar uma política, por exemplo, de mudança de senha a cada 60 dias não é o suficiente muitas vezes para poder remediar esse tipo de ação, que, como vocês viram, é uma coisa simples que qualquer hacker iniciante consegue fazer. Outro detalhe, a gente tem esse site que ele chama archive.org. Esse archive.org, principalmente se vocês têm hoje aplicações front-end, ou seja, aplicações que estão apontadas para a internet, nesse archive log, depois vocês fazem um teste. Peguem o domínio da empresa de vocês, joguem aí no archive log, e aí, dentro do Archive.org, vocês vão ver que você vai ter todo o histórico da sua página web. E por que eu estou colocando isso? Numa análise de vulnerabilidade, os hackers utilizam muito isso. Porque, com base nisso, eles conseguem saber que tipo de versão de aplicação front-end você está utilizando. Por quê? Se ele identificar que você está utilizando um IS da Microsoft, você está usando um Apache Tomcat, ou qualquer outra aplicação front-end, os hackers eles vão conseguir muitas vezes identificar a versão, identificando a versão, eles conseguem buscar se já existe alguma vulnerabilidade conhecida ou não, e caso eles queiram de fato fazer algum tipo de invasão, eles vão pegar essa versão da sua aplicação front-end, vão fazer alguns ataques em cima dessa aplicação até descobrir uma vulnerabilidade que consiga trazer a credencial de serviço dessa aplicação e a partir dali invadir todo o ambiente, tá bom? Então fica aqui uma dica muito importante, principalmente para quem tem esse serviço administrado localmente. Porque se você conseguir invadir o seu serviço front-end e você não tem esse serviço, por exemplo, numa DMZ, vai acontecer de fato do hacker conseguir pular para dentro da sua rede e aí vocês já viram o que pode acontecer. Pode desde os hackers injetarem um ransomware dentro desse ambiente ou fazer uma invasão completa dentro dessa estrutura fazendo sequestro de dados, tá bom? Outro detalhe importantíssimo, não sei se todos conhecem, mas dentro dos vários tipos de ethical hacking que existe, o mais conhecido é Pentest. Mas também existe uma outra forma de ethical hacking que chama Bug Bounty. Então, o que é o Bug Bounty? Você paga para um hacker profissional. Então, vou dar um exemplo. Você tem lá um serviço que vocês vão colocar no ar, por exemplo, de e-commerce, tá bom? É um exemplo. Então, esse serviço e-commerce, antes de você colocar no ar, por exemplo, você tem vários sites hoje que você pode se associar. Você pode se associar nesse site e a partir desse site você faz a publicação, por exemplo, que você vai estar pagando um X por vulnerabilidades identificadas dentro do seu ambiente. Então eu vou dar um exemplo. Você tem lá a sua aplicação de e-commerce e você fala, olha, eu estou pagando R$ 1.000 para cada vulnerabilidade encontrada. Então se for uma vulnerabilidade baixa, média ou alta, eu vou colocar valores a mais. Então vulnerabilidade baixa R$ 1.000, média 2.000, alta R$ 3.000. E aí o hacker ele vai fazendo toda essa parte de ataque dentro da estrutura para tentar explorar uma vulnerabilidade. Conforme a vulnerabilidade vai ser identificada, ele vai reportando para a empresa de vocês que fez esse contrato de bug bounty. E aí, em cima disso, você consegue atuar para poder fazer as correções. Não ficar dependendo 100%, muitas vezes, do fabricante, às vezes, lançar alguma atualização, ou até mesmo se vocês utilizam soluções open source, a comunidade identificar uma vulnerabilidade, criar um patch de correção e a partir dali você corrigir esse problema. Você consegue ter uns passos além disso e conseguir, de uma certa forma, fazer todo esse processo de correção e mitigação da vulnerabilidade, tá bom? Porque pode até mesmo acontecer da aplicação em si não ter uma vulnerabilidade, mas a pessoa que escreveu e colocou os processos ali da aplicação acabou escrevendo de uma maneira que o hacker conseguiria explorar uma vulnerabilidade. Então, fica essa dica para que vocês possam começar a pensar e colocar isso daí para rodar dentro do ambiente de vocês, ok? Isso aqui é muito utilizado, tem muitas empresas grandes que utilizam bug bounty, porque é muito mais barato você pagar muitas vezes um hacker através dessa recompensa conforme o bug que ele encontra, do que muitas vezes você ter que pagar uma solução às vezes muito cara de cibersegurança para poder proteger e fazer análise de vulnerabilidade do ambiente de vocês. Legal? Seguindo, a gente também tem que se preocupar com outro detalhe, né? Ataques hackers também se enquadram dentro da
LGPD, né, ou famosa Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se sua empresa for atacada, você tem que reportar isso daí para a ANPD, que é o órgão que vai ficar responsável por fazer os processos de autuação, e você notificando a ANPD, infelizmente vai acontecer da empresa sofrer uma multa. E em cima dessa multa, ela pode chegar, né, um valor aí de 2% do faturamento bruto, não é faturamento líquido, e também essa multa pode chegar até um valor máximo de 50 milhões de reais, se eu não me engano. Então, para vocês verem que, às vezes, você pagando bug bounty, às vezes você fazendo um investimento a mais em uma tecnologia para trazer mais segurança, mais controle, vai conseguir fazer com que vocês evitem de ser autuados pela ANPD, tá bom? E outro detalhe é sobre o ransomware em si, porque tem muitas empresas hoje que estão criando um budget paralelo para que, utilizando esse budget, elas possam fazer o pagamento de um resgate caso eles sofram um ataque de ransomware. Então, é uma coisa, vou colocar assim, de uma certa maneira impensável, mas tem empresas de fato que estão fazendo isso. E aqui tem um artigo feito pelo Canaltech que mostra se faz sentido você criar esse budget para poder pagar o resgate ou investir em uma tecnologia para poder se prevenir contra o ataque de ransomware. E aqui você coloca os prós e os contras para poder avaliar se faz sentido ou não esse tipo de atitude que a empresa vai ter, ou até mesmo vou colocar assim, política de mitigação caso ele sofra um ataque de ransomware. Colocando entre parênteses aqui que a maioria das empresas que sofreram ataque de ransomware e pagaram os hackers para ter a chave de descriptografar o ambiente, a maioria dessas empresas não teve o retorno 100% dos seus sistemas, ou seja, você pode pagar o hacker com a esperança dele devolver a chave que vai descriptografar todo o seu ambiente, mas isso não significa que você vai ter 100% do ambiente. Você pode ter um retorno de 60%, 70%, 10%. Não dá para saber ao certo quanto você vai conseguir recuperar do seu ambiente, tá bom? Seguindo aqui, quais são os principais desafios que a gente tem que ter para poder se prevenir contra o ransomware? A gente tem que pensar literalmente numa estratégia completa para poder se proteger contra o ransomware. Então, a ArcServer hoje tem uma visão, né, baseada basicamente em 3 pilares, que é o pilar de processo, o pilar de cibersegurança e o pilar de recuperação orquestrada. Porque você precisa de um conjunto para poder, no momento de crise, conseguir se recuperar recuperar ou totalmente ou recuperar parcialmente. Lógico que você tendo ali, por exemplo, uma solução de cibersegurança, você vai ter uma camada ali de proteção contra os acessos indevidos, saída de dados de maneira indevida, mas como que a gente trabalha hoje com esse desafio do home office? Muitas empresas hoje adotaram um modelo de trabalho híbrido. Outras adotaram um modelo de trabalho 100% home office. Como eu consigo garantir a segurança dos meus dados, sendo que o meu usuário não está mais dentro do meu guarda-chuva, dentro daquela minha estrutura que eu tenho de cibersegurança? E, além disso, cibersegurança, se a gente fazer um comparativo, eu gosto de utilizar muito o exemplo, por exemplo, de uma cebola. Por quê? O cibersegurança é muito semelhante à cebola, porque você tem que colocar ali sempre várias camadas para poder proteger aquilo que importa. Então, cada camada que você coloca é uma barreira a mais que o hacker vai ter que driblar para conseguir invadir o seu sistema. Então, quanto mais camadas, melhor, porque você elimina aí a superfície de ataque e possíveis vulnerabilidades que possam ser exploradas. Dentro disso tudo, caso aconteça, infelizmente, o incidente de um ataque de ransomware, a gente tem que estar preparado para poder fazer a recuperação completa desse ambiente. E a Xavier consegue ajudar muito vocês exatamente nesse desenho, porque nós temos soluções que conseguem não só proteger o dado, mas também fazer uma recuperação rápida caso aconteça um desastre. Você consegue, dentro do portfólio de soluções da ArcServer, montar uma estratégia completa utilizando aquele famoso mantra da área de backend, de infraestrutura e cuida de backup há vários anos, sabe do que eu estou falando, que é a estratégia 3-2-1-1, que é você ter 3 cópias dos dados em 2 mídias diferentes, uma off-site, e agora a gente tem esse novo 1, que nada mais é do que o armazenamento imutável dos dados, porque só ter essas políticas de proteção não são o suficiente, porque os hackers cada vez mais vêm se sofisticando. Tanto é que vocês conseguem ver aí quase que diariamente notícias saindo na internet de ataques hackers que acabaram infectando várias empresas e indisponibilizando vários serviços delas. Então, o armazenamento imutável ajuda nesse sentido, porque caso essas políticas acabem falhando, você tem um armazenamento imutável onde garante a segurança do seu dado para que ele não possa ser deletado nem
apagado. E por último, a gente tem o pilar de processos. Por quê? O pilar de processos vai trazer a segurança que vocês precisam exatamente para que, no momento que acontecer um desastre, onde você perdeu o acesso e tudo mais, você tenha desenhado exatamente o plano de ação para que você possa remediar esse incidente. E aí esse plano de ação pode ser de diversas maneiras. Eu posso ter desde um problema relacionado, por exemplo, a vulnerabilidade do software, problemas de indisponibilidade, onde meu sistema fica totalmente fora, até mesmo treinamentos onde eu posso dar para as equipes da empresa, equipe financeira, equipe do jurídico e assim por diante, para que eles tenham um pouco mais de consciência relacionada à parte de utilização dos recursos da empresa, para que esses usuários eles não sejam utilizados como ponto de vulnerabilidade onde os hackers vão poder explorar todo esse mundo de aplicações que a empresa de vocês possui, ok? Então tem vários pontos aí que é importante vocês se atentarem e se vocês seguirem essa estratégia que a ArcServer tem, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a mitigarem aí todo tipo de problema que vocês possam enfrentar. Porque o desafio da proteção dos dados, a gente tem que se preocupar sempre, devido não só à quantidade de ataques, mas você ter linhas de defesa caso você aconteça esse tipo de incidente. Então a gente tem logicamente a primeira linha de defesa, que é a parte de prevenção, você tem as soluções ali de cibersegurança. Depois a gente tem uma segunda linha de proteção, que é a parte de remediação, para garantir de fato que você vai conseguir recuperar esses dados. E por último, a última linha de defesa é você conseguir de fato ter a garantia de que esse dado vai voltar exatamente como ele era no estado anterior do ataque de ransomware ou do ataque que acabou causando indisponibilidade no ambiente de vocês. Tudo isso daí tem que ser colocado na ponta do lápis. Vocês seguindo esses 3 passos, com certeza vocês vão ter o desenho ideal para conseguir criar essa estratégia relacionada à parte de segurança e recuperação de dados. Falando um pouco dessa estratégia, a ArcServer tem dentro do seu portfólio soluções que vão conseguir atender de vocês de A a Z, fazendo com que o negócio da empresa de vocês não fique parado, porque a ArcServer tem soluções que conseguem atender ambientes desde pequena, média até mesmo alta complexidade, proteção de dados para recuperação rápida, proteção de dados para um disaster recovery, proteção de dados para continuidade de negócio, ou até mesmo cenários de alta disponibilidade onde vocês não podem ter a sua aplicação parada em nenhum momento, tá bom? Então, vamos focar na parte de proteção contra ransomware. E o que nós temos hoje que pode ajudar vocês nessa parte de proteção? É o ArcServer UDP, que é a principal solução hoje na parte de proteção contra ataques de ransomware. Porque o ArcServer UDP hoje ele é uma solução totalmente desenhada para atender as principais aplicações que vocês têm no ambiente de vocês, que é ambientes físicos Windows, ambientes físicos Linux, ambientes virtualizados em VMware, Hyper-V ou até mesmo Nutanix, ou até mesmo, caso vocês tenham outros virtualizadores, o ArcServer UDP vai conseguir ajudar e fazer a proteção desses dados. Aplicações críticas como banco de dados, SQL Server, e como novidade agora, na versão 8.1, a gente trouxe a integração com o banco de dados Oracle, onde o nosso agente ele consegue se conectar via o recurso de recuperação de dados do Oracle, que é o RMAN, para que consigamos ali pegar as informações do banco de dados do Oracle, garantindo não só a possibilidade de você fazer a backup granular das bases de dados, das tabelas do seu banco, mas também o processo de restauração de maneira granular também. Além disso, o ArcServer UDP foi desenhado para trabalhar com ambientes híbridos. Então, se você hoje tem todo o seu data center on-premise, o ArcServer vai conseguir atender vocês. Você tem o ambiente híbrido, onde você tem parte rodando numa nuvem pública, parte rodando localmente, o ArcServer UDP também vai conseguir te ajudar. Ou até mesmo se o seu ambiente roda 100% em nuvem, o ArcServer UDP também consegue proteger esses dados que está rodando no seu provedor de nuvem. E como novidade nessa parte de nuvem, o UDP na versão 8.1 consegue fazer o backup também de dados que você tem no Office 365. O Office 365 é uma das principais plataformas hoje de produtividade que as empresas utilizam, e você conseguir fazer a proteção desses dados que estão ali no seu Exchange, no SharePoint, no OneDrive, ou até mesmo no Teams, que é essa grande novidade que a gente trouxe, para garantir que você tenha ali, por exemplo, o backup das mensagens que são trocadas de um usuário com o outro, ou até mesmo arquivos que são compartilhados entre um usuário e outro usuário através da plataforma do Teams. E depois você pode complementar essa estratégia
de proteção de dados através do armazenamento imutável do OneSafe. Você pode armazenar seus dados de maneira nativa no OneSafe ou utilizar o OneSafe como uma réplica. Você pode utilizar a nuvem da ArcServer, que é o Cloud Hybrid, para ser o seu armazenamento off-site. Ou, se você quiser utilizar uma nuvem pública, uma nuvem privada de alguma empresa provedora de serviço, você pode se conectar através do ArcServer UDP para poder fazer o envio desses dados e assim manter essa política de armazenamento de dados de maneira off-site, ao invés de você, por exemplo, utilizar a fita, que hoje cada vez mais vai caindo em desuso. A nuvem se torna uma possibilidade com custo-benefício bem interessante para vocês implementarem. Uma melhoria sobre o ArcServer UDP é que a ArcServer tem a sua própria linha de appliance. Então, a linha de appliance da ArcServer já consolida não só a tecnologia do ArcServer UDP, mas também já vem um hardware ali para você poder fazer o armazenamento dos dados, garantindo a segurança de toda essa informação. Esse hardware, ele tem a possibilidade não só de ter a proteção de dados ali com o Sophos Intercept X, mas ao mesmo tempo a gente tem linhas de hardware que conseguem ajudar vocês até mesmo com a parte de disaster recovery. Então você tem todas as tecnologias que o ArcServer UDP já possui na parte de proteção de dados das suas aplicações, mas também você tem recursos ali no appliance para proteger e auxiliar vocês no processo de recuperação orquestrada. Ou seja, se o ambiente principal foi totalmente criptografado, você tem o seu dado protegido dentro do appliance da ArcServer, e aí, a partir desse appliance você começa a fazer a recuperação dos dados. Como eu falei, a gente tem linha de appliance, por exemplo, que você pode fazer a recuperação desses dados dentro do próprio appliance. E além disso, também você consegue complementar com uma estratégia onde você vai ter os seus dados ali do backup fora do ambiente de produção. E isso daí traz maior resiliência, principalmente para que vocês possam suportar alguma falha que possa acontecer. Entrando um pouco mais no detalhe do ArcServer Appliance, ele trabalha basicamente de duas maneiras. A gente tem uma primeira linha de defesa para garantir a segurança do dado, e aí conseguimos entregar com o Sophos Intercept X. E depois, para você poder se recuperar no momento de desastre, você utiliza os recursos computacionais do hardware que o ArcServer UDP possui, para que a partir dali você possa subir o seu ambiente. Então, dentro do appliance, a gente tem um virtualizador que você pode pegar os dados que foram protegidos pelo ArcServer UDP, restaurar eles como uma máquina virtual dentro do appliance, utilizando esses recursos computacionais, onde nós conseguimos entregar dentro do appliance uma quantidade de processamento que chega até 56 cores e uma quantidade de memória RAM que bate 2 terabytes de informação, tá bom? E, logicamente, que o appliance ele também foi dimensionado para ter uma alta taxa de desduplicação. Portanto, você vai conseguir armazenar uma quantidade de dados muito maior, se comparado até mesmo se você for montar, às vezes, algum servidor para poder ser o seu equipamento de backup. Porque no final a ArcServer quer ajudar vocês a ter tranquilidade, não só para que vocês, no momento de crise, possam entrar em contato somente conosco para poder ajudar, porque dessa maneira, tanto a parte de software quanto a parte de hardware fica centralizado com o ArcServer. Você não tem que ficar entrando em contato com o fabricante de hardware, depois o fabricante de software para ver o que está acontecendo. Você entra em contato só com o ArcServer e a gente consegue ajudar vocês do começo ao fim, para que dessa maneira vocês possam ter uma recuperação rápida do seu ambiente, mas também a facilidade do appliance para que vocês só conectem ele dentro da sua rede, porque o appliance ele já vem pré-configurado. Portanto, ele já vem pré-configurado com o sistema operacional, pré-configurado com o ArcServer UDP, ele já vem instalado com o Sophos Intercept X. E até se vocês precisarem de um SLA rápido, caso aconteça algum tipo de incidente relacionado à parte de hardware, a gente consegue fazer uma atuação de suporte em até 4 horas on-site para poder fazer a substituição de, por exemplo, um HD que deu algum defeito, deu problema na controladora, enfim. Isso daí vai ajudar muito vocês a se recuperarem caso aconteça algum tipo de desastre. E, logicamente, que pensando em segurança, a gente implementou um recurso a mais de segurança, que é a autenticação multifator. Então, dentro da console do ArcServer UDP, você pode utilizar esse recurso de duplo fator de autenticação de duas maneiras. Você pode utilizar o seu smartphone, então você pode baixar um aplicativo como o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator, apontar a câmera do seu smartphone para esse QR Code e ele vincula o código de acesso para esse aplicativo. Caso vocês não queiram utilizar o smartphone, também existe a possibilidade de vocês utilizarem o seu serviço de SMTP para que a partir do momento que o usuário for acessar a plataforma do ArcServer UDP, ele vai receber uma chave através de um e-mail
para que inserindo essa chave, ele vai ter a autorização para acessar a plataforma do backup. Então, dessa maneira, você consegue garantir mais ainda a segurança dos seus dados que estão armazenados dentro do backup. Pensando em continuidade de negócio, o ArcServer tem o Cloud Hybrid. Então, o Cloud Hybrid também é protegido pela solução do Sophos Intercept X, para permitir não só que você tenha o seu dado armazenado off-site, atendendo aí várias políticas de compliance e até mesmo continuidade de negócio, mas também você pode fazer rapidamente o retorno dessas informações de uma maneira muito mais simples e prática, se você for utilizar muitas outras soluções que existem aí no mercado. Dentro do Cloud Hybrid, a gente tem hoje basicamente duas modalidades de serviço que vocês podem utilizar para complementar a sua estratégia. Você pode utilizar o armazenamento de longo prazo, que é o serviço que a gente chama de BaaS, e eu tenho a recuperação de desastre, que é o que nós chamamos de DRaaS. O serviço do Cloud Hybrid, ele tem ali a gestão do nosso time de nuvem que atua e monitora 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo. E a vantagem é que essa estrutura é totalmente independente. Então, pensando num cenário que você tiver uma disponibilidade, você tem a segurança do que seu dado está armazenado fora do seu data center. Se você perder todas as informações do seu ambiente, isso daí não vai impactar os dados que você possui replicado lá dentro do Cloud Hybrid. E quando você tem contratado, por exemplo, o modelo do BaaS, o modelo do BaaS vai permitir com que você envie os dados de maneira segura fora da sua empresa, armazenando numa nuvem, e ali você pode aplicar política de retenção para ter esse dado armazenado por muito mais tempo do que você conseguiria armazenar on-premise. A vantagem da utilização do Cloud Hybrid da ArcServer é que todo o dado que você envia para o provedor de nuvem, no caso nós, esse dado ele vai desduplicado. Então você otimiza não só a sua janela de backup, você utiliza a sua banda internet e você tem toda a parte de confiabilidade, que é a combinação das soluções ArcServer UDP mais Cloud Hybrid, ok? E se você precisar fazer o processo de recuperação, você pode fazer ele de duas maneiras. Você pode baixar o dado de maneira granular a partir da própria console do ArcServer Cloud Hybrid, ou você pode fazer a recuperação através da que nós chamamos de replicação reversa, onde você consegue conectar o ArcServer UDP com o Cloud Hybrid e fazer a recuperação reversa dos dados backupeados que estão na nuvem de volta para o seu repositório local do ArcServer UDP. O DRaaS ele já é uma evolução do BaaS. Por quê? O DRaaS, basicamente, ele é a parte computacional que traz essa parte de disaster recovery para o serviço do Cloud Hybrid. Então, dentro dessa estrutura, a gente entrega de uma maneira muito flexível para que vocês possam combinar duas soluções que a ArcServer tem no processo de recuperação de dados, que são o Virtual Standby e o Instant VM. O Virtual Standby você vai poder utilizar, por exemplo, para ter alguma aplicação que você precisa ter rapidamente o acesso dela caso aconteça um desastre, você não quer ficar aguardando o processo de recuperação. Com esse recurso do Virtual Standby, você já deixa a máquina restaurada e desligada lá dentro desse virtualizador do Disaster Recovery, e o único trabalho que você vai ter que ter de fato é inicializar ela no momento de crise. E em casos pontuais, caso você precise fazer uma recuperação rápida de um ambiente, você pode utilizar o Instant VM, e no momento que você executa o Instant VM, o ArcServer Cloud Hybrid começa a fazer a restauração desse dado dentro dessa infraestrutura do Disaster Recovery, e aí em poucos minutos você já tem a sua máquina ali pronta para ser acessada, fazendo aí com que você tenha uma tolerância muito maior caso aconteça um incidente de indisponibilidade completa do seu ambiente. O diferencial do Disaster Recovery é que toda a comunicação que você vai ter que fazer entre o seu ambiente de produção e a nuvem da ArcServer, para garantir a segurança, a gente faz uma configuração de uma VPN site-to-site. Dessa maneira, se você perder ali a sua parte principal de infraestrutura, seu virtualizador, sua storage, seu servidor dedicado, você consegue fazer com que a parte de rede que não foi impactada se comunique com a infraestrutura do Cloud Hybrid, e a partir dali você redireciona o acesso dos usuários para consumir ali os serviços que foram recuperados dentro da infraestrutura do Cloud Hybrid, ok? Caso aconteça algum cenário extremo que você perdeu por completo o acesso do data center, até mesmo a parte de networking, você tem a possibilidade de utilizar dentro do Cloud Hybrid até mesmo um recurso de IP público dedicado. E aí você aumenta mais ainda o nível de resiliência e a tolerância à falha, porque você pode contratar um serviço de GSLB, né, que é
Global Load Balancing, para no momento que os acessos seriam feitos para a sua rede principal, que é o seu data center, caso ele fique indisponível, ele redireciona para o ambiente do Cloud Hybrid da ArcServer. Legal? Aqui tem algumas... Aliás, tem uma tabela que tem registrado aqui todas as regiões onde nós temos o serviço do Cloud Hybrid. Notem aqui que eu coloquei especificamente o serviço do base. Então, até mesmo aqui, para nós que estamos no Brasil, nós temos uma nuvem dedicada que fica na região do estado de São Paulo, possibilitando assim que você tenha uma baixa latência e rapidamente você possa enviar esses dados para a nossa nuvem e a partir dali, caso aconteça algum desastre, você consegue recuperar os dados a partir dessa estrutura que está rodando diretamente na nuvem aqui no Brasil, tá bom? O serviço de Disaster Recovery nós temos somente nos Estados Unidos, mas a ArcServer já está em estudo para ter esse serviço de Disaster Recovery aqui no Brasil. A única coisa que impede a utilização e a disponibilização desse recurso é a questão mesmo da legislação brasileira, que a ArcServer quer ficar 100% compliance com esses mais rigorosos dos níveis de controle que a nossa legislação possui para poder entregar esse serviço futuramente de Disaster Recovery para todos os clientes. E para fechar, nós temos o recurso que é o ArcServer OneSafe. E o que é o ArcServer OneSafe? Imaginem que você precisa proteger os seus dados de uma maneira que, mesmo que o hacker invada o seu ambiente, você consiga recuperar essa informação de uma maneira segura. Por quê? O OneSafe ele tem como um grande diferencial o recurso de imutabilidade, porque toda a informação que você armazenar dentro do OneSafe, você consegue recuperar ele 100%, porque a imutabilidade garante que esse dado não possa ser corrompido de maneira alguma. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, o OneSafe você pode trabalhar ele, por exemplo, como um cenário inicial onde ele é um armazenamento imutável, e aí dessa maneira você pode combinar esse recurso com qualquer solução de backup. A ArcServer tem a sua própria solução, que é o ArcServer UDP, mas caso você tenha qualquer outro fabricante de software de backup, você pode melhorar a estratégia que você já está utilizando com esses outros fabricantes, utilizando o recurso do OneSafe para poder fazer com que os dados do seu backup fiquem protegidos, fiquem imutáveis, né? E ao mesmo tempo, se você tiver ali só a solução de software, não tiver a appliance do fabricante, você também pode utilizar o OneSafe para poder fazer a estratégia. E por último, mais ou menos importante, você pode utilizar o próprio OneSafe muitas vezes para ser um repositório, não só para poder armazenar dados do backup, mas também para armazenar dados do seu ambiente de produção. Um exemplo, você pode armazenar dump de banco de dados dentro do OneSafe e garantir a segurança com a imutabilidade. Você pode garantir a segurança, por exemplo, de algumas máquinas virtuais dentro do OneSafe para ser ali um repositório consolidado dessas máquinas virtuais, você vai utilizar pontualmente somente no caso de um desastre, ou até mesmo para compliance, você tem ali, por exemplo, imagens, vídeos, vários documentos que você precisa garantir a segurança dele, e às vezes utilizando o software de backup ele não vai trazer tanta resiliência quanto o recurso de imutabilidade do OneSafe. Então você pode utilizar o OneSafe como um file share, por exemplo, para poder fazer o armazenamento desses dados. E aí dessa maneira, você com as soluções da ArcServer consegue trabalhar tranquilamente esses cenários de proteção de dados, que é aquilo que eu falei lá no começo, que é o 3, 2, 1, 1. Então, você tem aqui, por exemplo, no cenário de 3, os dados sendo protegidos, direcionados para o seu software de backup, e a partir daí você pode replicar de maneira on-site. Então, aqui a gente começa a trabalhar principalmente a parte de cópia dos dados, então você pode manter esse dado em 3 locais diferentes. Você tem o seu ambiente de produção, você tem um ambiente, por exemplo, de disaster recovery, e você tem o off-site, que é o provedor de nuvem. Mas também você tem aqui, né, dois locais diferentes onde você tem a mesma informação. Então, você tem o seu ambiente on-premise e você tem a nuvem, onde esse dado vai ficar armazenado, exatamente igual. E por último, a gente tem o 1, que é o quê? Você tem o dado off-site. Então, um serviço de nuvem, por exemplo, o Cloud Hybrid vai ajudar vocês a atender esses dois requisitos, que é você ter cópias do seu backup em 2 locais diferentes e ter uma cópia off-site. E por último, mais ou menos importante, a gente completa esse novo 1 aqui com o armazenamento imutável entregue pelo OneSafe. Então perceba aqui com somente 3 soluções do portfólio da ArcServer, você tem literalmente ali o desenho ideal de proteção de dados do seu backup, seguindo aí essa política conhecida e muito difundida no mercado de backup, que é o 3-2-1.
ok? E dessa maneira você traz aí toda essa parte de problema que você teria com relação à parte de proteção dos dados com a resiliência dessa estratégia que só a ArcServer consegue entregar para vocês. Um ponto importante é quando a gente fala da imutabilidade, tá bom? Porque tem formas e formas de você trabalhar a imutabilidade. Tem uma pessoa A que fala que imutabilidade é isso, a pessoa B que fala que a imutabilidade é aquilo, mas é importante a gente conceituar o que de fato é imutabilidade. Então, de fato, a informação ela não pode ser alterável. Então, essa é uma das primeiras características da imutabilidade. Ela não pode ser excluída. E, principalmente, ela tem que ser tolerante a um ataque de ransomware, que esse é o principal objetivo, né? Tem fabricante aí, por exemplo, tem provedor de serviço, por exemplo, que o que eles fazem? Ao invés de entregar a imutabilidade igual a ArcServer faz, que é você ter um hardware dedicado ali, que é o OneSafe, às vezes eles colocam para você uma máquina virtual Linux, rodando o serviço do Samba. Então você tem a VMzinha aqui do Linux, com o serviço do Samba rodando, e chama isso daqui de imutabilidade. Por quê? Você grava uma cópia do seu backup dentro desse repositório criado em Linux, e aqui dentro do Linux você cria um permissionamento para ninguém poder alterar, ninguém poder deletar o dado. Mas se ele é uma máquina virtual, e se o hacker atacar o data store do virtualizador? Como que faz? Ele criptografa a máquina virtual que você tinha guardado seus dados com imutabilidade. Por isso que o Unsafe, por ele ser um appliance dedicado, a forma de você fazer a garantia e segurança do dado é muito maior se comparado aí a esse tipo de estratégia que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que hoje tem muita gente utilizando e tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Além disso, a própria solução em si tem que ter tolerância caso aconteça alguma falha que possa tentar corromper os dados que você armazenou lá dentro. Então, aqui dentro do ambiente Linux, né, você tem um serviço de file share rodando. O que acontece, por exemplo, se acontecer alguma situação e o dado que for gravado aqui ele não ter de fato a integridade com que se esperava? No momento que você for recuperar essa informação está corrompida. Então, o que adiantou a imutabilidade que você aplicou aqui dentro dessa maquinazinha Linux? Então, você acaba perdendo aí também um ponto importante, que é a recuperação garantida dos dados, ou melhor, a consistência da informação que foi gravada aqui dentro. E por último, é o processo de recuperação. Por quê? O OneSafe ele tem um recurso que a gente chama de worm, né? Que é, traduzindo, significa write once, read many. Então, você consegue gravar o dado apenas uma vez e ler ele quantas vezes forem necessárias. Por quê? Uma vez que você grava esse dado, ele não pode ser alterado, não pode ser apagado. Então você sempre vai ter uma cópia íntegra dessa informação para poder fazer a recuperação e dessa maneira vocês nunca mais vão ter que se preocupar em, caso sofrer um ataque de ransomware, pensar como forma de resolver esse tipo de incidente, pagar o resgate para o hacker. Outro detalhe também é que o OneSafe ele tem uma arquitetura scale out. Então, o que é uma arquitetura scale out? Você consegue crescer ele de uma maneira muito mais orgânica do que se você, por exemplo, contratar muitas vezes algum storage só para poder atender esse tipo de demanda. Muitas vezes você contrata um storage e aí esse storage, vou dar um exemplo aqui, quando você adiciona o segundo storage, esses dois storages não se conversam. Então você tem uma storage 1 e a storage 2. No caso do OneSafe, a gente não trabalha desse jeito. Quando você coloca um appliance do OneSafe, o segundo appliance que você coloca para poder expandir seu crescimento, você pode unificá-los. Então, colocando um exemplo aqui, você tem uma storage de 30 tera e você adiciona uma segunda storage do OneSafe de 30 tera, no final, você não vai ter uma storage de 30 e outra storage de 30. Você vai ter no final uma storage de 60. O OneSafe ele consegue fazer a redistribuição e realocação dos dados de maneira dinâmica, possibilitando que você não tenha que fazer nenhum tipo de ação ou intervenção. O próprio software se encarrega de fazer essa distribuição dos dados para que você tenha esse volume de 60 tera, não dois storages de 30, tá bom? Que não se conversam. E em termos práticos, no dia a dia, o que você vai ter ali como administrador para poder fazer a gestão do OneSafe? Você vai parecer que para você o OneSafe é uma história de NAS. Por quê? O OneSafe ele trabalha com protocolos de rede SMB e NFS, o que possibilita com que qualquer aplicação consiga acessar os diretórios que você cria
dentro do OneSafe. Mas por baixo ali, se a gente for levantar ali o capô do OneSafe, ele tem um recurso de armazenamento baseado em objeto. E a vantagem de você utilizar um armazenamento baseado em objeto não é a questão da escalabilidade que eu mostrei lá para vocês. Você vai crescendo conforme a sua necessidade, unificando esses armazenamentos, mas ao mesmo tempo a parte de resiliência para que essa informação ela fique íntegra. O OneSafe, por ele ser um armazenamento baseado em objeto, ele não trabalha com o sistema RAID, que é aquele recurso de paridade que a gente está acostumado em utilizar. Ele trabalha com a movimentação dos dados como se o dado fosse uma coisa viva. Então, conforme a necessidade que a aplicação tem de acessar um dado, o OneSafe consegue manipular essa informação para que seja entregue para a aplicação de uma maneira muito mais rápida, se comparado a storages de mercado que utilizam o armazenamento com a tecnologia de bloco, não é uma tecnologia de armazenamento baseado em objeto. Por isso que muitos provedores de nuvem hoje utilizam esse armazenamento baseado em objeto, porque o custo-benefício dessa tecnologia, de longe, traz muitos benefícios que vocês possam utilizar. Só para vocês terem uma ideia, o armazenamento baseado em bloco, que é o sistema RAID, ele foi criado em 1977. Então, você utilizar uma tecnologia de 1977 para os dias de hoje, logicamente que você tem que investir muito mais hardware, muito mais tecnologia ali de processamento para poder entregar a performance que você espera. O armazenamento baseado em objeto não, ele é um recurso novo, por isso que o desenho dele está muito de linha com o que a gente tem que utilizar hoje no dia a dia. Outra vantagem do OneSafe é que não só eu tenho escalabilidade, tenho resiliência, mas eu tenho o recurso de snapshot imutável. Então, dentro do OneSafe, você vai criar, por exemplo, aqui o seu diretório de backup. E esse diretório de backup que você criou, você pode aplicar o recurso da imutabilidade. Então, por padrão, a gente tem alguns diretórios aqui que você pode criar. Então, um exemplo, você vai criar um diretório para ser seu data store de máquinas virtuais. Você tem uma política aqui dentro que você pode aplicar esse recurso exatamente para o OneSafe saber interpretar esse dado que vai ser armazenado e conseguir trabalhar corretamente com a aplicação. Nesse caso do backup, que você quer garantir a imutabilidade, por exemplo, você pode customizar a política que você vai aplicar. Então, aqui, uma vez que você aplica a imutabilidade, por exemplo, igual está aqui na imagem, de 3 meses, o dado que vai ser gravado dentro do OneSafe vai ficar protegido durante 3 meses. E não adianta, você não consegue apagar esse dado. O dado ele vai ser apagado conforme a política vai expirando. Então, você tem os dados retidos aqui durante 3 meses. Quando virar do terceiro mês para o quarto mês, a OneSafe vai apagando pontualmente as informações que estavam ali imutáveis. Então, percebam aqui essa tecnologia como ela é robusta e simples de você utilizar para no dia a dia conseguir de fato extrair o melhor que o OneSafe consegue entregar. Outro detalhe é você pode aplicar até mesmo o recurso de desduplicação e compressão dentro do OneSafe, para que você tenha uma otimização na utilização do espaço do equipamento muito maior do que aquilo que você contratou inicialmente. E aí, pensando num caso de um desastre onde você teve um ambiente infectado pelo ransomware, o que vai acontecer? Você tem lá o seu diretório do backup, digamos que o hacker conseguiu invadir e criptografar esse diretório. O que você vai fazer? Se você tiver a política de snapshot aplicada, você vai ter sempre uma cópia íntegra desse seu diretório aqui de backup. E aí, esse dado, mesmo ele sendo criptografado, você consegue acessar exatamente o snapshot que foi gerado pelo OneSafe e rapidamente você consegue ter esse dado disponível. Por quê? O armazenamento baseado em objeto, uma das principais características é que ele consegue reconstruir o catálogo de metadados muito mais rápido do que um armazenamento baseado em objeto. Por quê? O armazenamento baseado em objeto, você tem aqui o catálogo de metadados e você tem os bloquinhos aqui embaixo com os dados sendo gravados, certo? Se você apaga esse catálogo aqui de metadados, esses blocos aqui eles ficam perdidos. Então, para você poder fazer o processo de recuperação se torna muito mais complexo. No OneSafe, não. Ele vai criando ali o catálogo de metadados e os objetos, cada parte do objeto ele tem uma parte do catálogo dele armazenado. Então, no caso de um desastre, o próprio OneSafe consegue reconstruir esse catálogo de metadados muito mais rapidamente, e aí você consegue, em poucos minutos, ter o seu dado acessível, assim como ele era antes desse incidente, tá bom? E aqui tem um cenário onde você tem, né, um diretório, onde você tem os seus dados criptografados, tanto é que o formato ele se perdeu, mas devido a essa tecnologia do OneSafe, você tem lá o recurso do snapshot, que se você acessar o snapshot
reconstruir esse diretório a partir do snapshot, você tem os dados recuperados aqui de maneira sadia, ou melhor dizendo, como era antes de ter acontecido esse processo de infecção, tá bom? E aqui também, para a gente poder fechar, como que a gente consegue montar uma estratégia de proteção de dados para que você consiga ser tolerante e resiliente a um ataque de ransomware? Então, a gente tem um primeiro cenário. Você pode consolidar o seu file server, por exemplo, utilizando o OneSafe. Devido ao OneSafe utilizar dentro do seu core tecnologia Unix, você consegue ter os seus dados muito mais seguros se comparado, por exemplo, a file servers tradicionais que você geralmente utiliza um Windows Server, por exemplo. Então, ao invés de você ter esse Windows Server aqui, que é um vetor grande de ataques que os hackers podem explorar através do serviço da Microsoft, você consolida aqui o OneSafe para ser o seu file server. Então, o OneSafe ele se torna aqui o file server. E como o file server da Microsoft utiliza protocolo SMB, ou dependendo do caso, do protocolo NFS, você pode fazer a mesma coisa aqui com o OneSafe. Você cria os compartilhamentos, igual você tinha ali no file server. Outro diferencial, o OneSafe você pode utilizar ele até mesmo para poder se vincular com o seu Active Directory, possibilitando que você consiga importar toda essa árvore do AD e criar os acessos ou permissionamento de acesso com base nesse grupo de usuários que você tem ali dentro do AD. Né? Outro cenário também é você utilizar o OneSafe, igual eu mostrei lá naquela estratégia 3-2-1-1. Então, você pode colocar a tecnologia, por exemplo, do appliance do ArcServer UDP. Você tem um appliance no site principal, um outro appliance no site de DR, por exemplo, ou você pode ter um appliance no site principal e no DR você tem o software do ArcServer UDP e um hardware dedicado, ou vice-versa, também não tem problema. Existe total compatibilidade em trabalhar em uma dessas duas arquiteturas. E você pode utilizar o Cloud Hybrid para poder replicar esses dados e aí ter as informações armazenadas de maneira off-site, né? Seguindo aquela estratégia de 3, 2, 1. Se você precisar fazer a combinação, por exemplo, do OneSafe, o que você vai fazer? Tanto o appliance quanto o software do ArcServer UDP, você pode criar uma política de fazer uma cópia do backup, ou melhor dizendo, uma cópia do ponto de recuperação para armazenar dentro do OneSafe, e aí você tem os snapshots imutáveis garantindo aí toda a parte de segurança do seu dado devido a essa tecnologia da imutabilidade. Ou até mesmo cenários mais críticos que você pode armazenar o dado do backup direto no OneSafe. Então, ao invés de você ter aqui um staging do dado numa storage, por exemplo, você grava esse dado dentro do OneSafe para que o dado ele já fique nativamente, uma vez backupado, protegido com a tecnologia de snapshot imutável. Legal? Então, para vocês verem aqui que a ArcServer ela é completa, porque a ArcServer hoje é o único fabricante que consegue entregar para vocês uma tecnologia que consegue proteger ponto a ponta o seu ambiente, fazendo com que você tenha a recuperação garantida dos dados e, principalmente, seja tolerante e resiliente a um ataque de ransomware. Legal, pessoal? Queria agradecer a presença de vocês nesse webcast de hoje. Eu vi que foram mandadas algumas perguntas aqui no campo de chat e até aproveitando, queria passar a palavra da Roberta. Roberta, gostaria de dar alguma palavrinha final antes da gente Só encerrar? agradecer mesmo a todos e dizer aí que os nossos e-mails estão aí, se vocês tiverem alguma dúvida. E as perguntas que estão no chat, Alan, a gente pode responder por e-mail depois, né, para o pessoal. Não, com certeza. Eu vi que tem algumas perguntas aqui. No final, nós vamos pegar o contato de vocês e até mesmo as perguntas que foram encaminhadas e a gente vai responder diretamente por e-mail, tudo bem? Então, pessoal, queria agradecer imensamente a presença de vocês devido a esse webcast de hoje. Nossos contatos estão aqui, estão só reforçando o que a Roberta falou. O que vocês precisarem, a gente está à disposição para ajudar vocês, principalmente a fazer esse desenho da estratégia que vocês vão utilizar para poder fazer a proteção contra um ataque de ransomware ou até mesmo alguma vulnerabilidade que possa impactar o ambiente de vocês. Tá bom? Muito obrigado mesmo, pessoal. Um bom dia de trabalho a todos e a gente se vê no próximo ArcServer Webcast.